Agora está surgindo a PEC do equilíbrio dos poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou contra a proposta que daria ao Congresso o poder de revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. A proposta dá aos parlamentares a chance de derrubar medidas que o Supremo aprovou sem unanimidade. Por exemplo, escolher o nome social, ou então se as pessoas de casamento, pessoas do mesmo gênero e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço para você, Tomé, já não existe isso? Já não existe o peso e contrapeso, por exemplo, o Senado? Isso não é função do Senado? Ou quem que poderia, não com uma PEC, mas usando-se da própria Constituição, você ter os pesos e contrapesos? Como é que você vê isso? Esse assunto é um assunto muito delicado de se falar, até porque nós temos entre os poderes, né, uma harmonia que é muito importante e a interdependência, né, Guilherme? Eu até pedi ajuda para o Guilherme daqui a pouco para ele poder comentar de maneira técnica. Então, quando nós temos essa harmonia entre poderes e um começa a influenciar na decisão dos outros, eu acho uma coisa muito complexa. Por outro lado, nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal com tanta força para tomar todas as decisões que eles julgam importantes ao nosso país. E uma coisa muito importante, a democracia acaba quando as decisões são tomadas por interpretações de homens e não baseadas em nossas leis e nossas constituições. Então esse eu acho que é o grande problema que nós temos que discutir aqui. Os poderes têm que ser independentes e harmônicos, não tenha dúvida, e não dá para um tomar uma decisão, o outro vai e derruba. O presidente toma uma decisão, o Congresso vai e derruba. O Congresso toma uma decisão, o Supremo derruba. É muito complexo isso. Negão. Como funciona hoje o Brasil? Aqui eu vou aproveitar que eu tô com o Tomé, que manja muito de política, a Carla, e eu tenho um advogado aqui do meu lado. Vamos supor que eu consiga me candidate a deputado federal e seja eleito, certo? Aí eu vou lá e falo assim, quer saber? Eu acho que um bom projeto seria a gente começar com a escravidão, só que dessa vez nós vamos inverter. Como já teve a escravidão com os negros, eu vou fazer com os brancos, certo? Vou lá, coloco o meu projeto, o líder da casa vai lá, bota meu projeto para votação, consigo convencer outros deputados a vir comigo. Beleza, passou para o Senado. Aí o Senado vai lá e fala assim, quer saber, gostei desse projeto. Vamos incluir só mais uma coisinha? Vamos colocar o pessoal branco e vamos colocar o pessoal oriental também que reside no Brasil. 2 tipos de escravo. Aí passa para o presidente. O presidente pode sancionar ou pode vetar. Só que o presidente olha e fala assim, cara, gostei desse projeto. Quer saber? Gostei, negão. Vou falar que sim. É um projeto muito absurdo. É tão absurdo que aí vem o Supremo e diz assim, cara, desculpa, mas o que aconteceu com vocês? Esse projeto é absurdo demais. Esse é o papel. Só que não é isso que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia o que está acontecendo é o seguinte, eu de novo vou lá com o meu projeto, só que dessa vez não é um projeto absurdo como a escravidão, pense em qualquer outro projeto que seria bom para a nação. Aí os partidos de esquerda que não querem que eu fique com o prêmio de nossa, que projeto legal, votam que não, mas eu consigo votar que sim. Passa para o Senado passa para o presidente. O presidente fala... Gostei. Aí o que faz? Vai alguém ou do Senado ou do Congresso, anda ali até o Supremo, e o Supremo com uma canetada só de um ministro, ele diz assim, quer saber? Não gostei. E vai lá e acaba com o meu projeto. Isso tá errado. Mas aí você pensa assim, negão, mas o ministro passou dos limites. Para isso existem os senadores, são senadores que fiscalizam o STF, da mesma forma que o STF fiscaliza os senadores. O que está acontecendo hoje é que um está fazendo vista grossa para o outro. Simples assim. A gente passou por muito tempo em que a casa não queria votar nada, certo? E aí quem começou a tomar conta da coisa foi o STF, que se empolgou e aí resolveu tomar conta de tudo. E agora o Randolfo Rodrigues é o melhor exemplo disso. Qualquer coisa que acontece no Brasil, o Randolfo tem o passe livre. Ele chama o Uber já sabe para onde ele está indo. Entendeu? STF. E aí vai lá, resolve. Às vezes passa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas que ficou esquisito, ficou. É muito simples o poder. Deputado, senador, presidente. E aí volta. Se o presidente falou, você quer saber, não gostei, vou vetar. Volta para o Congresso e o Congresso fala, não, beleza, vamos pensar de novo aqui e tal. Não acho que isso está errado. O problema é que deixamos o STF se empolgar e o problema é que deixamos senadores se acovardarem. Simples assim. Viu que explicação fácil? Olha, aliás, fácil não. Vamos Guilherme, ver agora se está certo. Guilherme, não, acertei? A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, eu sempre ouvi dizer que o Supremo ele não podia ser proativo. Ele tinha que ser provocado
para que ele desse algumas decisões. Ou seja, ele não pode legislar, ele não pode acordar de manhã e falar: eu acho que não é legal você prender o pet com a coleira de salsicha. Você tem que prender o pet com a coleira de couro. Então você precisa provocá-lo para que ele vá lá na Constituição, vai atrás do livrinho e fala: é constitucional ou não é constitucional. Agora, o que está acontecendo pelo que o Negão falou, a Câmara de Deputados vai legislar, o Senado vai aprimorar, vai devolver, vai e volta, o presidente vai sancionar ou não, mas aí não é o caminho correto? O Randolph não vai lá e provoca para dizer que é inconstitucional? Então, você acabou de dizer bem, Ricardo. O Supremo Tribunal Federal é provocado. E o que acontece? Essa provocação está prevista na Constituição Federal. Não é? Então, o funcionamento do STF, ele está previsto e os seus limites de atuação estão previstos na própria Constituição Federal. Não é? Então, nós temos que examinar essa situação um pouco à luz também do que está previsto na Constituição Federal. Porque nós estamos falando de um sistema. E todo sistema, para funcionar bem, ele precisa ter uma espécie de um fechamento. Então, quando Tomé diz que são poderes harmônicos e independentes entre si, a gente precisa ver como é que isto fecha. Então, quando uma PEC propõe uma revisão da decisão do Supremo, ele está rompendo com o que está previsto na Constituição Federal e não vai funcionar. O presidente do Senado, quando diz que ela é inconstitucional e não deve prosperar, ele está certo. Como é que funciona a lógica hoje do Supremo Tribunal Federal? Tem um projeto de lei que é aprovado no Congresso Nacional. Deveria, e vai para a sanção do presidente da República, como você mesmo disse, Ricardo. Se a discussão foi esgotada a contento no Congresso Nacional e não sobreexiste mais nenhuma questão para ser discutida, deveria terminar aí a discussão. Mas você citou o Randolph Rodrigues, que representa um partido político. Então, um dos legitimados para discutir qualquer coisa no Supremo Tribunal Federal são os partidos políticos. Então ele pega lá o partido político dele, vai ao Supremo Tribunal Federal e impetra uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo que aquilo que foi aprovado e sancionado pelo presidente da República é inconstitucional. Então não tem jeito. O Supremo Tribunal Federal foi provocado. Então, mas e vai lá. discutir Guilherme, se aquilo é inconstitucional mas aí ou não. o meu exemplo da escravidão é uma coisa muito errada. Certamente. Mas o Randolph está usando isso para qualquer coisa. Mas certamente esse exemplo, se for declarada a lei e ela entra em vigor dizendo que os brancos vão ser escravizados, e ela entra em vigor, o Supremo não tem outro jeito, ele vai dizer que é inconstitucional. Então, mas vamos lá. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: eu, quanto o partido político, eu posso dizer, gente, isso é um absurdo, porque isso fere esse ponto da Constituição. Perfeito. Você falou de uma coisa que já existe dentro do próprio Poder Legislativo no Congresso Nacional. Existe uma coisa que é um controle interno. Chama-se Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Essa lei maluca aqui que o Negão falou, vamos escravizar os brancos, não deveria ter ido ao plenário para ser votada. E se ela é votada e aprovada, vai à sanção do presidente. O presidente da República faz outro controle de constitucionalidade. Ele pode vetar a lei por inconstitucionalidade, sabia? Então, uma das hipóteses de veto que estão previstas na Constituição, que é autorizado ao presidente vetar, é por ele julgar a lei inconstitucional. Mas isso ele passa, não é o certo? Espera um pouquinho. O papel do STF é resolver. Eu concordei com tudo que você falou. Eu concordei com tudo que você falou. Vejam quantos controles de constitucionalidade existem. Concordamos em grande parte. Espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Peraí. Nós concordamos só um minutinho. Eu quero perguntar, peraí. Olha que interessante. Peraí. A Carla levantou um ponto bem interessante. É porque agora era a minha vez. Levantou um ponto bem interessante, que é o seguinte. Tá certo. Dentro das 4 linhas, funciona perfeitamente. Agora, a pergunta que eu falo na teoria funciona muito bem, né? Claro. Agora eu quero perguntar para a Carla o seguinte. O que nós estamos vendo aí, eu quero saber a opinião dela. O Supremo, ele está jogando com a Constituição ou o que está saindo da cabeça deles? Eu acho que ele tem agido de forma arbitrária, usando excesso de poder, legislando em alguns casos, como no caso quando, eu nunca esqueço disso, quando o Bolsonaro não queria que fechassem os negócios, né, que se fechasse o comércio durante a pandemia, e aí o STF, não, quem vai decidir são os governadores. Ali eu achei que o presidente perdeu totalmente o poder, foi até exposto publicamente,
Quando Alexandre de Moraes manda acabar com as contas nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, por ataques pessoais a ele. Isso não teria que ir para a justiça comum? Porque, apesar dele ser o ministro do Supremo, ele é um cidadão. Ele é um cidadão. Quando você ataca um cidadão, você vai para a justiça, você não acaba com a vida da pessoa, você não manda ela ir presa, você não manda ela usar a tornozeleira, você não manda ela perder o cargo político, como foi com o deputado Daniel Silveira, você não acaba com um partido, mesmo sendo um PCO, que é partido da causa operária, e, tirou Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok. Isso é ditadura. Ficaram até sem dancinha. Todo mundo pode falar mal de qualquer pessoa. Pode vir alguém falar pra mim, cara, eu te odeio, eu acho você uma ridícula. Ok, é sua opinião. Eu não vou te prender porque eu sou ministra do Supremo Tribunal Federal. Ou então eu vou na justiça por injúria, difamação. Calúnia. Você não acha, Guilherme, que está havendo excesso por parte do Alexandre de Moraes? Na verdade, isso tem a ver com o excesso de competências que são atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje é o único tribunal do mundo que julga mais de 100 mil casos por ano, que são de sua responsabilidade, que são recursos que vêm do país inteiro e desaguam no Supremo Tribunal Federal. Que não deveria, né? Então ele é um tribunal... A Corte Americana acho que não chega a 20. Então ele é um tribunal recursal. Além disso... Mas por que acontece isso? Porque está previsto na Constituição Federal. Então eu vou chegar lá. Então ele é um tribunal de recursos. Ao mesmo tempo, ele faz o controle de constitucionalidade, que faz esse exame sobre se as leis estão ou não de conformidade com a Constituição. E quando ele começa a legislar? Além disso, ele tem uma terceira competência, que é sobre as autoridades diretas da República que praticam atos e que ele fiscaliza também o presidente, os ministros, o presidente da Câmara, da mesa diretora da Câmara, do Senado, da mesa diretora do Senado, e tem uma competência quarta ainda, que é a competência penal. É o único tribunal do mundo que tem tanta competência alocada. Então, há um excesso de provocações no Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, há um excesso de exposição dos seus jogadores. Mas o que é provocação? Eu quero discutir o que é provocação. 11 Rapidão, jogadores. Então, o que acontece? Então, precisa de uma reformulação da quantidade de poderes que eles têm? A questão da competência penal, a questão da competência recursal, elas podem ser aperfeiçoadas por meio de emenda à Constituição e elas podem ter uma outra destinação, reservando ao Tribunal Constitucional apenas o exame, por exemplo, de constitucionalidade, como é na Suprema Corte Americana. Isso está muito bonito na teoria. O que nós estamos vendo... O que não pode acontecer é isso. Mas olha que interessante. O que não pode acontecer é isso. Você percebe, ao invés de eles aperfeiçoarem o sistema, eles querem rever os atos do STF. Mas, Guilherme, eu quero mostrar o seguinte. A realidade hoje provocações que são feitas lá para o Supremo são extremamente céleres, enquanto a outras... Esquece. Mas esse é o grande ponto, que é o que eu queria falar. Eu quero chegar para gente, mas olha só, Tomé. Olha só, o Tomé vai tem fechar. que gritar aqui para falar. Não, mas você já falou, cara. Mas deixa eu vou o Tomé falar de novo. Sabe por quê? A gente vai voltar para discussões que é muito comum para pessoal de direita. Adora discutir e não chegar a solução nenhuma. Carinha. O Guilherme propôs uma solução. Estamos que é você estourando. fazer uma PEC, que é uma emenda à Constituição, para que o Ministério, o STF, tenha menos poderes, tenha menos braços. Não se trata de poderes. Chega. Se trata de 30 segundos para o Tomé. O que você vai falar. 30 segundos para o Tomé. Tomé, os ministros estão tirando prerrogativas do presidente da República ou não? O que você está vendo nessa situação? Eu vou dar um exemplo que é o que a população entende, né? Falar de provocação. O que é provocação? É o senhor Randolph Rodrigues, toda vez que tem alguma coisa que pode ser boa. Você está falando com quem? Com uma alma penada? Olha para a câmera. Que pode ser, o cara está olhando para a alma penada, meu Deus do céu. O que é provocação? Quando tem alguma coisa que é a favor do Brasil, o senhor Randolph Rodrigues, ele corre para o Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar. Eu vou dar um exemplo. Foi feito um pedido do presidente para que se baixassem os impostos, os tributos sobre o petróleo, sobre a gasolina, sobre o álcool. O que aconteceu? O Randolph Rodrigues correu lá e fez uma provocação dizendo que ele queria abaixar o preço do combustível porque ele está em campanha eleitoral. Isso é uma provocação? E uma outra coisa importante. Qual é a celeridade para todos esses casos que eles julgam? Você pega, por exemplo, o Renan Calheiros, acusado de corrupção e uma série de coisas. Está tudo engavetado lá até que chega um momento que isso aí vai prescrever. E aí, quando alguma coisa em relação ao presidente, no dia seguinte, eles estão se manifestando. Ninguém aguenta mais
mais É isso, uma gente. tristeza. Esse Eu acho Brasil é que- o Brasil que ninguém mais quer Pessoal, viver. ó, Ninguém mais tem que aguenta. O Tomé acha, a Carla acha, o Negão acha, o Guilherme acha. Mas eu quero saber você de casa, o que você acha? Tem que resolver. Então deixe os comentários aqui embaixo, porque sim, passou muito rápido e esse aí. é o Linha de Frente. Nos encontramos Deixa no nos próximo comentários sábado. se você quer uma hora Deixa e nos meia. comentários aí o que você acha disso tudo. Até mais, pessoal!